Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jesus aqui, mais uma vez. Hoje nós vamos estudar aí função afim, continuar, na verdade, com o estudo de função afim. E vamos estudar o gráfico da função afim, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que o gráfico de uma função afim, pessoal, é sempre uma reta, certo? Então, sempre uma reta. Ele terá essa característica. Talvez você esteja se perguntando aí, alguns alunos já me perguntaram isso. Ô, professor, por que a gente está estudando aí função afim e de repente você fala função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau? Vamos relembrar aí da nossa aula, da nossa primeira aula sobre função afim, que apresentamos esse conceito, né? Na função afim, se os coeficientes a e b, eles forem diferentes de zero, esses dois coeficientes aí, nós teremos aí uma função do primeiro grau. Na verdade, se o coeficiente a for diferente de zero, será aí uma função do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau. Então, esses três casos que eu trago aqui para vocês, são exemplos de função afim, que também são função polinomial do primeiro grau. Certo? Vou aproveitar aqui e vou colocar, nesse caso, polinomial do primeiro grau ou simplesmente função do primeiro grau. Observe aqui, f de x ou y igual a 3x mais 1. Observe que aqui o coeficiente a é 3 e o coeficiente b, coeficiente linear, é 1. Aqui nessa função, observe, é y igual a menos x mais 5. O coeficiente a é menos 1. Ele vem aqui, e o coeficiente b é 5. E essa outra função aqui, o coeficiente a é menos meio, menos 0,5, e o coeficiente b é 0. Vale lembrar, nesse exemplo, que essa função, quando o coeficiente b é 0, a função do primeiro grau é chamada de função linear. E nos três casos aqui apresentados, vocês podem perceber que o gráfico é uma reta. Na função linear, essa reta tem uma característica bem marcante, que é passar pela origem do plano cartesiano. Ela corta o gráfico aqui na origem do plano cartesiano. Isso quando se tem aqui uma função linear. E quando é que isso acontece? Quando o coeficiente b é igual a 0. Beleza? Vale lembrar, reforçar aí que é sempre o gráfico de uma função afim, será sempre uma reta. Por que eu destaquei aqui que esses casos são de função afim e função polinomial do primeiro grau? Porque existe uma função afim que não é função do primeiro grau. É a função constante, que é essa função aqui, que é quando o coeficiente a é um número 0, quando o coeficiente a é igual a 0. É só você lembrar que o coeficiente a é aquele coeficiente que acompanha o x, pessoal. Então, se esse coeficiente aqui for 0, a função será afim, porém não será uma função do primeiro grau, porque essa parte aqui ela vai desaparecer, vai anular. Vai ficar só assim, f de x igual a b, que é o caso que ocorre aqui. Aqui a gente tem um exemplo, g de x igual a 2, poderia ser f de x ou y igual a 2. Vocês estão percebendo aqui que esse gráfico continua sendo uma reta, porém ele é uma reta paralela ao eixo x, uma reta constante, já que nós temos aí sendo uma função constante, então o gráfico será representado também por uma reta constante. Então essa é a característica marcante aí do gráfico de uma função afim. Será sempre uma reta, ok? Guarde essa informação aí. Aqui eu apresentei os valores, independente do valor de x, o valor de y sempre será igual a 2 nessa função. Por essa razão ela é chamada de constante, beleza? Bom, prosseguindo aí
para o estudo do gráfico da função afim, e agora mais precisamente a gente focando na função do primeiro grau, o que acontece? Se o gráfico da função afim ou da função do primeiro grau é sempre uma reta, então esse gráfico, pessoal, ele pode ser determinado ou ser construído a partir de dois pontos. Né? Então não é necessário fazer, como nós já fizemos em outros momentos, montar uma tabelinha, atribuir valores para x, encontrar valores para y. Para o caso da função do primeiro grau, isso não será necessário. Por quê? Porque com dois pontos já é possível definir, traçar uma reta. Então, para isso, nós vamos precisar de apenas dois pontos. Quais são esses dois pontos? Tem um critério para a gente escolher esses dois pontos? Tem uma dica, né? Dois pontos assim, principais no estudo do gráfico da função. Esses dois pontos serão, olha só, primeiro, a interseção com o eixo x, ou seja, o ponto em que o gráfico toca o eixo x. E a gente vai ver onde que isso acontece. E a interseção com o eixo y. Ou seja, para a gente determinar, para a gente construir o gráfico da função do primeiro grau, é interessante conhecer esses dois pontos aí. Então, vale lembrar o quê? Que a interseção com o eixo x, quando toca o eixo x, significa que o y é zero. Então, você teria aqui x e y zero. Esse ponto aqui, então, quando é que toca o eixo x? Quando o y é igual a zero. Qual é o valor de x? Qual é o nome que se dá para esse valor de x quando o y é igual a zero? Acertou aí, pessoal? Quem lembrou que é chamado de zero da função. Então, eu posso dizer que a interseção do gráfico com o eixo x é no ponto que representa o zero da função. Então, é o ponto que representa o zero da função. Quer ver? Olha só. Se eu pegar ali, a função é essa, y igual a x mais b. Se eu igualar esse y a zero, ou essa expressão aqui a zero, ela ficaria assim, ax mais b, igual a zero. Encontrando o valor de x aqui, a gente tem ax é igual, passo b para o segundo membro, menos b, e x ficaria então menos b dividido por a. Essa expressão a gente já estudou aqui, está lá na aula sobre zero da função afim. Então, a interseção com o eixo x seria esse ponto aqui, x e zero. O zero é porque está tocando o eixo x, então o y é zero. Qual é o ponto? Para ficar mais bem descrito aqui, eu vou colocar aqui, ó, menos b sobre a, que é o zero da função, e o valor zero. Então, ó, conhecendo esse ponto, a gente vai conseguir, já terá meio caminho andado, porque eu preciso também da interseção com o eixo y. E quando é que toca o eixo y? Toca o eixo y quando o x é zero, ó, nesse ponto aqui. Ó. Então, para eu descobrir qual é o ponto, né, qual é esse ponto, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou igualar, vou pegar aqui a função y igual a x mais b e vou substituir o x aqui por zero. É o que está indicado ali em vermelho. Então, eu vou pegar aqui o x é zero. Ó. Vai ficar a vezes zero mais b. Gente, quando eu multiplico qualquer coisa, qualquer número vezes zero, dá zero, não é mesmo? Então, 0 vezes a é zero. 0 mais b é b. O que significa, então? Que o gráfico, gente, vai tocar o eixo y no valor do coeficiente b, ou seja, no coeficiente linear. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar aqui o 0. E qual é o valor de y? Y será o valor de b. Então, eu fiz aqui, só para esclarecer melhor para vocês, eu fiz isso aqui para descobrir, ó, a interseção com o eixo x. E isso aqui para descobrir onde é a interseção com o eixo y, tá bom? E aí nós encontramos aqui, com o eixo x, ó,
A interseção é menos b sobre a e zero, ou seja, no zero da função. E com o eixo y é só no coeficiente b. Então, se eu fizer um gráfico aqui, ó, imagine aqui, ó, vou fazer um esboço do gráfico aqui, eixo y, sem valores nenhum, ó, e eixo x, ok? Aí eu vou dizer, ó, onde é que toca o eixo x, ó? Vamos dizer que o gráfico toca o eixo x aqui. Aqui esse ponto vai ser o zero da função, ó, que é isso aqui, a forma como a gente calcula. A gente vai ter que calcular com números, lógico, né? E onde é que toca o eixo y? Vamos dizer que toca o eixo y aqui, ó. Esse ponto é o ponto B, que é o coeficiente linear da função. Com esses dois pontos aqui, ó, eu consigo ligá-los. Se eu ligá-los, ó, eu terei o que? Exatamente uma reta. Aí será o gráfico da função. Vamos ver isso com um exemplo? Olha só. Como eu sei que basta determinar dois pontos, vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Então, toca o eixo x no ponto menos b sobre a e 0. Toca o eixo y no ponto 0 e b. Nossa, esse aqui vai ficar fácil demais. Quer ver? Olha só. Vamos achar o zero da função. Achando o zero da função. Zero da função. Olha só. Que é o zero da função? X é igual a menos b sobre a. Vai ficar menos b é menos 6 sobre a, que é 2. Vai ficar menos 6 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Então, pessoal, eu já sei. Só preciso disso daqui, na verdade, para construir o gráfico. Olha só como é que vai ficar fácil. Ó. Traça aqui o eixo y. Traça aqui o eixo x. Eu estava precisando aqui de uma régua aqui. Fazer isso com a régua, né, galera? Mas eu vou fazer aqui, vocês vão ver o esboço aqui. Eixo x e eixo y. Onde é que vai tocar o eixo x? No zero da função. O zero da função é 3. Marca aqui, então, 1, 2, 3. Ó. Marcou o ponto 3. Onde toca o eixo y? Vai tocar o eixo y no valor do coeficiente b, ó. E qual é o coeficiente b aqui, ó? B é menos 6. Então, coloca o menos 6. Ó. Menos 6 é abaixo de zero. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Risca mais aqui. Menos 4, menos 5. Vamos dizer o menos 6 está aqui, ó. Ligando esses dois pontos, o que você vai encontrar, ó? Se não for uma reta, hein? Você vai ligar esses dois pontos e vai obter exatamente uma reta. A minha reta não ficou bem traçada, eu estou fazendo isso aqui sem régua, mas o importante é que vocês tenham essa compreensão, ó. Então aí, ó, esse ponto aqui, ó, só para te lembrar, ó, representa o zero da função. E esse outro ponto aqui representa o coeficiente b, também chamado de coeficiente linear, coeficiente b. Então, a partir desses dois números, achou o zero da função e identificou o coeficiente b, você vai construir o gráfico da função. Eu tenho outro exemplo para vocês aqui, olha só. O coeficiente b aqui eu já sei que é 12. Eu sei que corta o eixo y, então, no 12. Ó. Vou até colocar o 12 aqui, ó. Número 12. E para saber onde corta o eixo x, é só achar o zero da função. Pega aqui, ó. Menos b, b é 12, então menos da fórmula, 12, sobre a, que é menos 3. Ó. Quanto é que dá isso aqui? Dá 4, x igual a 4. Nossa, nem dá para acreditar, né, galera? Olha como ficou fácil. Ó. O eixo y está aqui. Eixo x, vamos fazer aqui o eixo x, um esboço dele aqui, está aqui, pronto. Onde é que toca o eixo x? No ponto 4, zero da função, está aqui. Vamos pôr aqui para não esquecer, ó. Onde é que toca o eixo y? No 12, ó, no 12, que é o coeficiente b. O que é que eu vou fazer agora? Vou ligar esses pontos, galera, ó. Ligando esses pontos, a gente tem aí a reta, que é o gráfico da função. Viu como é fácil? Então lembrem-se disso daí. Interseção com o eixo x corresponde ao zero da função. Bote aqui menos b sobre a. Interseção com o eixo y, coeficiente b.
Basta lembrar disso daí, você vai construir o seu gráfico belezinha aí para a função afim ou função polinomial do primeiro grau, né? A gente já falou por que aí, função do primeiro grau. Beleza? Então, pessoal, era isso para essa aula. Espero vocês na próxima. Um abraço e até lá.